Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, boa tarde, noite na verdade. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de crescimento, mais uma oportunidade de construção de conhecimento. Estivemos aqui com o professor Tiago na sexta-feira, foi maravilhoso. Estivemos aqui ontem com o irmão Mohamed Ali Jihad, também foi um tempo de muito crescimento. E hoje quem vai estar conosco é a nossa irmã Aline Sobral. Ela é socióloga, ela é divulgadora do Islã e uma grande mulher de Deus, uma grande amiga, né? E prontamente aceitou o nosso convite também para estar fazendo a live conosco, para estar falando desse assunto tão complexo, né? Mas tão lindo que é a mulher, né? E vamos aguardar a Aline entrar para a gente poder começar, né? Para a gente poder dar início logo a esse assunto. A gente já enviou o convite para ela, para a gente poder começar a live. Enquanto a gente não tem a imagem da irmã Aline, eu queria ler uma citação que eu amo muito, que fortalece muito a minha alma, que diz: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno, e se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Essa citação é de Rabi, 800 anos depois de Cristo, e eu acho que vale para toda mulher até hoje, nos dias que nós estamos vivendo, de um modo assim perfeito e maravilhoso, né? Vamos entender que a mulher é criada de uma forma muito forte, né? E enfrenta coisas fortes demais. Ela é mãe, ela é profissional, ela é forte, né? A gente pode descrever as mulheres de muitas maneiras, né? As mulheres à frente do seu tempo, as mulheres que encararam as fábricas durante a quebra da Bolsa de Nova York para ter que assumir papéis que até então não eram delas, mas elas de uma forma muito maravilhosa fizeram acontecer, né? E hoje meu pequenininho tá sulão, né? Mas todo mundo entende que todo mundo tem um pequenininho maravilhoso em casa e faz parte de ser mulher, né? E uma Aline, fala pra gente se você tá conseguindo ver ou não. Deixa eu enviar uma mensagem aqui. Aguardando. Salam aleikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chegamos então. É Queria isso. agradecer a Marina, já estava aqui fazendo as considerações antes, mas queria te agradecer muito pelo seu carinho, pelo seu empenho em prontamente dizer que sim, que ia trazer esse conhecimento para nós, esse tempo de crescimento. Estava falando como você é uma irmã muito disposta, né, pelas outras irmãs e que você tem uma Alhamdulillah. história de construção de carinho com todas nós. Irmã Aline, não vou demorar muito, né, porque eu já falei um pouquinho antes e acho que todas nós que estamos aqui já na live estamos aqui querendo te ouvir, então já vou deixar com você. Bismillahirrahmanirrahim. Eu testemunho que só existe um Deus e testemunho que Mohammed foi seu último mensageiro, seu último profeta. Espero poder contribuir com todas vocês e espero que todas gostem do estudo. Eu quero de antemão falar que o que eu vou falar aqui não são pensamentos meus, tá? Eu tirei de livros que eu pesquiso. Um deles é A Mulher entre as Civilizações e o outro deles é O Direito das Mulheres, uma perspectiva histórica, onde eles fazem um resgate histórico dessa posição da mulher dentro da historicidade, dentro da humanidade, dentro das civilizações. Então, aí a gente pontua alguns pontos principais de como é o convívio dessas mulheres em suas civilizações, na civilização indiana, grega, persa
romana na civilização pré-islâmica, na civilização dos antigos judeus e na civilização dos primeiros cristãos. A gente vê um descaso e uma colocação da mulher em segundo plano, né? A civilização moderna também entra nesse estudo dos dois livros, né? Porque é interessante como a gente é escravizada pela civilização moderna e não sente, e não percebe, né? E é muito interessante essa colocação dos dois autores a respeito desse direito que é negado à mulher na civilização, em todas elas. Não existe uma civilização antes da civilização islâmica que deteve o direito da mulher e a mulher como um ser importante na humanidade. Eu começo pontuando na civilização indiana, que é uma civilização muito antiga, que o direito da mulher ele é negado no sentido de toda colocação dela como mulher, como ser humano e como ser, né, da civilização, da sociedade. A gente começa com a ideia de que a viúva ela não tinha o direito de permanecer viva em sociedade. Ela escolhia, ou ela ia para a pira do fogo junto com o marido, ou ela ia para uma casa onde ela ia ser abandonada pelos pais, ou pelos filhos, pelos netos, né? E a sociedade virava as costas para essa mulher. Ela não tinha direito à herança, não tinha direito a direito financeiro, e era um objeto, né? Na mão dos pais e na mão do marido. Quando a gente passa para a civilização grega, a gente não vê muita diferença na ideia do direito à vontade própria. Continuamos sem direito à vontade própria, continuamos sem direitos financeiros, continuamos como seres que não tinham direito a voto, não tinham direito à escolha, não tinham direito a permanecer com herança. Né? Na civilização persa, a coisa era tão mais bruta com a mulher que a gente vê também vestígios dessa civilização persa e dos mesmos direitos tirados e bem parecidos com os dos indianos, nos mongóis, na China, no Japão, né? E aí a gente vê que são muito parecidos os direitos tirados da gente. O que mais me chama a atenção em todo o meu estudo é que nenhuma delas nos dá o direito a direito financeiro, nenhuma delas nos dá direito civil, nenhuma delas nos dá direito à herança, né? E a mulher é tida como um objeto. A civilização persa ela foi mais cruel um pouco, no sentido de que ela decretou o amor livre. A mulher era tão portadora de pecado e os homens eram tão... o estigma da mulher era tão forte que os homens preferiam não casar. E aí eles viviam uma vida livre e um amor livre. Né? Não existia o casamento para ter e dar direito àquela mulher ou cuidar dela em algum momento da vida dela. Quando a gente passa para os romanos, e aí é bem interessante, porque foram os romanos que iniciaram a discussão sobre a alma da gente, se a gente tinha ou não alma, porque os outros achavam que a gente não tinha mesmo. E aí, a partir dos romanos, eles passaram a questionar, né, o nosso lugar em ser vivente, com alma, portadora de alma. E aí é bem cruel, porque depois de um congresso, que vocês sabem que romanos, eles faziam muitos congressos para decidirem as coisas da sociedade. E aí, num congresso que houve, eles decidiram que a mulher não tinha direito a comer carne, não tinha direito a rir, não tinha direito a falar em público, ou seja, elas não poderiam participar do congresso, elas não poderiam participar das decisões, e elas não poderiam participar de nada. E elas assinavam um contrato, né, de soberanidade do marido. O marido era soberano a elas e decidia tudo por elas, inclusive a herança, inclusive o dinheiro, inclusive tudo isso. Então, é bem interessante porque esse congresso ele foi algo historicamente que marcou, né, a ideia do pensamento de que a mulher não tem alma. E aí a gente vê nos judeus antigos, a gente entende que já passou aí, né, uma palavra, né, declarada e colocada pelos nossos profetas, que a paz esteja com todos eles, e aí passou-se a ter a mulher como aquela que incitou
o profeta Adão, alayhi wa salam, que a paz esteja sobre ele, ao pecado. No Antigo Testamento, você vai ver claramente que Eva foi a portadora da incitação ao pecado. Antes dela, não existia pecado, e depois dela, ela passou a fazer com que o marido, né, o profeta Adão, alayhi wa salam, e passasse a pecar. E aí os dois foram expulsos do paraíso porque ela não se conteve na sedução. E isso termina por trazer uma trajetória, né, nos antigos cristãos, e até pouco tempo atrás o cristianismo ainda pregava esse tipo de coisa, em que realmente a nossa querida mãe da humanidade, Eva, e que ela esteja satisfeita com todos os esforços dela, né, foi de fato a detentora do pecado e de tudo que existiu e que aconteceu. Isso me preocupa imensamente, por quê? A gente sabe que todo iluminismo, que toda civilização que veio e que é nossa herança contemporânea, nossa herança moderna depois contemporânea, é colocada e é vivida em cima, né, dos pensamentos dos sábios, tanto os sábios gregos quanto os sábios europeus, e a verdade que a gente tem a respeito da orientalidade, né, que vem através do mundo islâmico, não chegou na nossa construção social, né, de organização. Mesmo tudo que foi sentido diante do Império Otomano, na Rússia, né, em todas aquelas áreas ali da Ásia, e pegando um pouco da parte da Europa, foi totalmente aniquilada, né, nos livros de história que a gente tem conhecimento. Então, a gente termina por achar que a verdade e o mundo iniciou-se na Europa, no iluminismo, e aquela toda conturbada ideia, né, da mulher portadora do pecado. E isso também deu cabo para a criação do patriarcado, né? Todo o patriarcado que a gente vê hoje, onde a gente vê o homem no estado de poder, no local de poder, e mulheres que são a grande eleitoras, né, nos dias atuais, muito pouco representadas nos órgãos que dão poder e que fazem e fomentam políticas públicas. Então, eu acho importante que nós, mulheres, tenhamos esse conhecimento da nossa história dentro da civilização, para que a gente possa se posicionar, né, politicamente, ideologicamente mesmo. Os primeiros cristãos, para vocês terem uma ideia, eu vou ler um trecho de uma coisa falada pelo Santo Teotônio, que foi um dos grandes sábios, né, da igreja, né, na época medieval, na época que iniciava-se todo o pensamento a respeito de ciência. Então ele fala assim, um trecho só da fala dele, porque é muito, muito cruel e eu não gosto de falar ela toda, mas eu vou falar só para a gente ter uma ideia. E aí o Santo Teotônio falou, a mulher é uma porta através da qual Satanás entra na alma do ser humano. Então ele achava que, de fato, a gente era o início, né, de todo devaneio, obscenidade e imoralidade que existia no mundo na época. O Santo Agostinho, que é um grande sábio, que é muito comentado e que é usado nos pensamentos iluministas depois e nos pensamentos nossos, né, de igreja católica e tudo mais, ele fala assim, a mulher é um mal indispensável. O problema o desejado, né, e representa perigo contra a família e o lar. E aí ele fala também que ela é amada, perigosa e uma calamidade camuflada. Então, nós somos, né, a porta do pecado. Nós somos o ponto principal de erro dos homens. E a gente termina por consolidar essa ideia, né, porque é uma ideia. Quando a gente fala de machismo, a gente fala de ideologia. Quando a gente fala de feminismo, a gente fala de movimento social. O movimento social é diferente de uma ideologia. E nós crescemos
culturalmente falando, em cima de pensamentos machistas que diminuem o estado da mulher e a ideia dela em sociedade, né? A Arábia pré-islâmica, ela não saiu muito desse contexto, né? A mulher não tinha direito à herança, a mulher, se o irmão tivesse piedade e quisesse cuidar dela, ou coisa boa, né? Menino bom, né? E aí ela não ia para a rua e não virava mendiga. Mas se o pai morresse, se ela ficasse viúva e a família não quisesse cuidar dessa mulher, certo? Ela seria jogada na mendicância mesmo e não teria direito nenhum. Entende? Eram os seres brutalmente colocados como os seres inferiores. A minha internet está muito ruim, gente. Então, se cortar alguma coisa, por favor, pede para eu voltar, tá? Porque tá uma bênção essa internet. E aí é interessante, quando o Alcorão é revelado, Allah subhanahu wa ta'ala, na Surata 16, nos versículos 58 e 59, fala assim: quando a algum deles é anunciado o nascimento de uma filha, o seu semblante se entristece e fica angustiado. Oculta-se do seu povo pela má notícia que lhe foi anunciada. Deixá-la viver envergonhado ou enterrará viva. E aí ele termina: que péssimo é o que julgam. Isso é ele falando, Allah subhanahu wa ta'ala, falando de como era o comportamento do homem na Arábia pré-islâmica e execrando totalmente esse comportamento, o que é muito valoroso, porque depois do Alcorão, depois do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nossos direitos são assegurados, não é? O cristão, ele chega a dizer que toda mulher não tem alma e toda ela é execrável, a não ser a mãe de Jesus, não é? E aí, no advento do Islã, com o surgimento do Islã, a mulher passa a ter direitos de herança, direitos de divórcio, direitos de ser um ser social, opinar na sua sociedade, ter aulas, né, participar da vida social, né, ter casamento. Esse homem passa a não poder mais ter quantas mulheres quiser, porque nas outras civilizações os homens tinham, a poligamia era aberta, não tinha um número que limitava essa poligamia, não é? E aí, a partir do Islã, essa poligamia passa a ser organizada e tendo um limite. E a mulher passa a ter herança, a mulher passa a ter direito, a mulher passa a ser vista como um ser tão importante quanto o homem, e muitas vezes, quando é para um menino ou uma menina respeitar a sua mãe, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, foi claro, né, em seu ditado, quando ele fala que primeiro a mãe, segundo a mãe, terceiro a mãe, depois o pai. Né? Então, isso para mim é muito bonito, porque está escrito no Alcorão que o nosso paraíso está no pé de nossas mães. E isso é uma coisa muito bonita, né? Quando a gente vai ver do direito garantido à mulher muçulmana, né? A partir daquele advento, a partir do Islã. Estão falando aqui das bruxas da Idade Média. E, na verdade, gente, não tinha essa de característica de bruxa. Era só a sociedade achar que ela era bruxa, era só ela usar um chá diferente, era só ela curar a dor de cabeça dela com alguma erva que ela era tida como bruxa, né? Se por um acaso em alguma relação com o marido ou com outro homem, ela sentisse prazer, ela também era tida como bruxa. E ela também era colocada na fogueira. Então, a fogueira era alimentada, a fogueira, né? Da Idade Média. A caixa de bruxas vale, porque basta a mulher usar um hijab e ser diferente de outra, que nós, de alguma forma, também somos convidados à fogueira diariamente. Diariamente, Nós diariamente. também continuamos com esse comportamento, querendo ou não, ainda é difícil. Mas é porque é uma coisa cultural. É algo cultural, sabe? O patriarcado colocou a mulher uma contra a outra. O patriarcado, culturalmente falando, colocou a gente como rival uma da outra, sabe? Exatamente. Colocou a gente como as pessoas que são portadoras da malícia, sabe? As pessoas que são portadoras da calúnia, né? Como se o homem não fizesse malícia, como se o homem não tivesse calúnia. Então, é muito sério isso, sabe? Por quê? Quando os impérios, quando a Europa, quando as civilizações europeias conseguiram ou quiseram
entrar nos impérios que já eram fortes, como os impérios africanos, por exemplo, o que é que eles fizeram? Eles pegaram grandes impérios e dividiram os impérios. E conseguiram entrar nesses pequenos pedaços divididos. E assim eles fizeram com a gente. A gente desunida, a gente longe uma da outra, a gente achando de fato que uma é rival da outra, entende? E que aquela fofocou sem nem ir conversar com ela a respeito daquilo, a gente de fato se afasta. E mulher afastada é mulher fraca. Mulher junta é mulher forte. Né? Então, a civilização, historicamente falando, nos separou, degradando a nossa ideia e a nossa imagem na sociedade para que a gente não se aproximasse umas das outras. Né? E a gente vê muito isso, infelizmente, também na nossa comunidade. Porque a gente vem para a nossa ideia de Islã, porém vem carregada com uma cultura que não é islâmica. E aí a gente primeiro fala mal e depois a gente pergunta se aquilo acontece ou não. Né? Então eu nem chego para a pessoa que a fulana me disse que você... Não vou falar com ela. Eu fico falando com fulana, com cicrana, com beltrana e esqueço de ir diretamente à mulher, que é o alvo do comentário, para conversar com ela a respeito. Né? Sem arma, sem peso no coração. Então isso tudo é herança, gente. É herança cultural, tá? De uma coisa histórica que foi imposta à mulher como seres sem alma, seres degradantes e seres que não faziam parte da natureza. Né? Nós éramos objeto de prazer, objeto de desejo e objeto de ostentação. E apenas isso. Né? E a civilização moderna também não livrou a gente disso. Tá? A civilização moderna colocou estereótipo de beleza, colocou estereótipo de mulher, colocou estereótipo de mãe, colocou estereótipo de boa serva, colocou estereótipo em todos os pontos da vida social da feminilidade humana. E a mulher, ela tem que entrar naquele estereótipo para poder estar feliz ou para poder estar aceita pela sociedade. E isso é uma violência muito, muito, Sim. muito grande, tanto quanto a fogueira. Né? Porque é uma fogueira interna, sabe? É uma fogueira interna. É uma fogueira diária, porque a mulher vive ouvindo que a outra é melhor do que ela por causa disso. A outra está acima dela por causa... É uma fogueira diária, sim, que nós vivemos e que precisa ser destruída. E o pior é que, na maior parte das vezes, ela não sai só da boca do homem, ela sai também da boca da mulher, que se coloca numa outra posição e preserva esse pensamento. Culturalmente falando, a gente repete, sabe, Aisha? É uma coisa que não é consciente, sabe? A mulher, ela não é machista. Ela simplesmente propaga uma ideia que veio de mãe, de vó, de tia, de gerações. Então, a gente tem que quebrar essa geração, a gente tem que quebrar essa corrente. Do mesmo jeito que esse pensamento, ela domina alguns grupos de homens, né? E eles vêm com uma ideia 2 vezes pior, né? A respeito daquela outra mulher. Então, é um conceito que você está falando, mesmo que cultural, mas é diário, é cruel, é doloroso e precisa ser mudado com urgência. E nós somos muçulmanas. A civilização islâmica é uma civilização revolucionária. É uma civilização que, desde o início, quebra paradigmas. É uma civilização que ela nasceu, ela está, e ninguém consegue destruir, porque é uma civilização que ela veio com uma regra que é acima do entendível. Né? Eu acho interessante porque eu sou socióloga de formação. E aí, em uma palestra, um teólogo me perguntou: então quer dizer que a lei de vocês é uma lei teológica? Aí eu disse não. Então é uma lei monárquica, porque vocês têm um rei na Arábia Saudita. Eu disse não. Então é uma lei democrática. Eu disse não. Então vocês são republicanos. Não também, né? Nós somos uma lei que foi colocada por Deus, porém impetrada pelo homem. É o homem que coloca, é o homem que governa. Não é Deus que governa, é o homem que governa sob a lei de Deus. Então é uma lei completamente diferenciada. E se você for na raiz da ideia república, na raiz da ideia democrática, está o pensamento islâmico em todas as ideias, né, de direitos, de colocações
do diferente, do outro. Então, quer dizer, é uma lei que ainda não é conhecida pelo Ocidente. O Ocidente precisa entender o que é essa lei. E mais do que nunca, as mulheres muçulmanas precisam entender que a partir do advento do Islã, elas tiveram direitos garantidos que nenhuma outra civilização teve e nem a civilização moderna dá. É proibido ao homem muçulmano ganhar mais que uma mulher muçulmana na mesma função que os dois exercem. Se os dois são médicos, é proibido pela Sharia que o homem ganhe mais do que a mulher. Porque no Islã é uma ideia que o Ocidente ainda não entendeu. É uma ideia equitativa, não igualitária. Nós não somos iguais. Nós somos uma equidade, seres humanos equínemes. Nós não somos iguais. Não é? Então, a equidade garantida pelo Islã para a mulher e para o homem é uma coisa que é surreal e não é vista em nenhuma sociedade humana, tá? Feita por leis de homens da forma que tem na lei islâmica, na garantia e na preservação do direito. Ah, Aline, você anda cheia de pano, seu marido não anda cheio de pano assim. Eu fiz, meu amor, meu marido não tem tantas roupas quanto eu, porque ele é especial, mas ele é especial dentro da especialização dele e da especificidade dele. Porém, não pode andar sem camisa, não pode andar de shortinho e não pode andar com roupinha colada no corpo, assim como eu. Mentira, eu fiz, não, é verdade. É verdade. A roupa ela é colocada e organizada por Deus para homens e mulheres. E o que não tem no Alcorão, o nosso profeta amado, querido, sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre ele e sobre todos os seus seguidores, garantiu, não é? Então a gente tem que entender que a civilização, em toda a história da civilização, a mulher foi tida como uma segunda peça, ou uma peça que fosse somente para o agrado do homem. E a partir do Islã, nossa querida e amada mãe da humanidade, que Allah esteja satisfeito com ela, Eva, certo? Passou a não ser mais a portadora do pecado. Né? A esposa de Adão, tá? Foi tirada da costela dele. Não foi tirada do osso externo e nem foi tirada da coluna. Não foi tirada de um pedaço do cérebro e não foi tirada de um metacarpo do pé. Ela foi tirada da costela. Ela foi colocada ao lado do homem dela. Não na frente, não atrás, não em cima, não embaixo. Então, nós somos companheiras, como é muito forte quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que um é a veste do outro. Né? Então, o direito garantido pela religião islâmica do próprio corpo, sabe? Do estar e poder dizer quando casa ou não. Que é quando Allah subhanahu wa ta'ala garante isso no capítulo 4, né, na surata 4, no versículo 19, quando ele diz, ó crentes, não vos é permitido herdar as mulheres contra a vontade delas. Acabou-se. Nós temos a voz de falar se nós queremos aquilo ou não. E isso, para mim, foi muito importante, sabe? Quando ele fala também, durante o casamento, que é um contrato que tem que dar certo para as duas partes. Ele tem que me fazer feliz e eu tenho que fazer ele feliz. E se em algum momento os caminhos se divergiram, podemos pedir o divórcio, tanto ele quanto eu. Não é? Então, isso é uma coisa muito importante, porque uma vida não acaba porque os momentos se divergiram. E aí, como é que fica isso? Vivendo um casamento de aparência para que a sociedade diga que eu sou casada? Tem que ter amor. E o isso. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, garante isso. É muito forte isso, sabe? A gente passou de mera procriadora, sabe? Mera aquela que vai fazer a sociedade girar, parindo. Importante, certo? Que tem que ter prazer. Isso para mim foi muito forte também para a minha decisão de ser muçulmana ou não, tá? Ponto decisivo para ser muçulmana. Só um pouquinho sua imagem. Foi na hora que eu falei sobre o direito islâmico? Um pouquinho sua imagem. Foi o que travou? Foi só quando você estava terminando, desfocou sua imagem. Eu estava falando continuar, agora melhorou.
Essa garantia de direito foi uma cientificidade cega, na fé cega, faca molada, e passei a acreditar numa fé onde me mostre. Não me mostrou? Então não vou fazer, tá certo? Porque aí não é você, não é meu Deus que mandou eu fazer, é você que está querendo. Então isso é muito importante. E a civilização moderna, eu simplesmente acabou a colonização em mim, sabe? Acabou a ideia que o colonizador colocou de que eu sou um objeto, que eu sou uma carne no açougue, que eu posso ser escolhida. E que eu só vou ser feliz se eu levar uma cantada. E que eu tenho que ser magra, e que eu tenho que ser gostosa, e que eu tenho que entrar nos parâmetros da sociedade, sabe? Acabou, acabou, o Islã me libertou, sabe? Dessa ideia colonizadora. E essa ideia da sociedade ocidental, desse estereótipo de mulher, é tão crítico, né? Porque a mulher, ela entra nesse padrão de magreza, de beleza, de cílio, e tem uma frase, né, nesse nosso tempo, nessa pós-modernidade que a gente vive, nessa sociedade contemporânea que a gente está, que eu acho totalmente fora da realidade, que criou-se então, há um tempo atrás, nós tínhamos a mulher arrumada. Agora nós temos a mulher montada. E ela vai sair, ela está montada. Ela vai para o trabalho, ela se monta. O que é uma mulher montada? Ela é uma coisa que você. É uma coisa. É uma coisa. Você montou, desmontou. É uma mesa. Eu montei, desmontei. Ou seja, é uma mulher que não tem padrões de sentimentos por ela mesma. Ela tem por quem está olhando para ela. Ela não se veste para ela não se arruma para ela não tem muito prazer nela. Tudo que ela vai fazer é para alguém que vai olhar. E cria-se uma expectativa, porque se esse alguém com quem ela trabalha, com quem ela lida, não engrandece, essa mulher ela entra em depressão, essa mulher cai, a gente começa a ver uma série de coisas que está acontecendo aí, muito difíceis, muito complicadas, por causa desse padrão, por causa dessa mentira de estereótipo de mulher que foi criada. Muito terrível também. Facilmente. Estar na gente. Nós reproduzimos, entende? E nós temos que quebrar essas barreiras. Nós temos que ser primeiro. Por que eu estou falando mal dela? Fala com ela, vou falar diretamente com ela, né? Sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Você está com uma dúvida sobre alguém? Você está com alguma bronca sobre alguém? Então chama essa pessoa. Chama essa pessoa e chama quem lhe falou. Coloca as duas, uma na frente da outra, e você e elas duas vão esclarecer. Mas aí que começa o problema, né? Chamar quem lhe falou e levar junto. Entendeu? Porque é aquele caso. Então, chama todo mundo, sabe? Se o negócio já está grande, chama todo mundo. Tem que parar com essa história, sabe? Tem que parar com essa história de a gente entrar no que colocaram pra gente, sabe? A gente permanecer numa verdade que não é nossa, não é? Nós já estamos rompendo barreiras e quebrando paradigmas quando a gente coloca nosso hijab. Então, a gente tem que colocar esse hijab da forma correta, entende? E sermos realmente irmãs umas das outras. Tá lá escrito, gente, é muito sério isso. Eu não sou muçulmana enquanto eu não desejar para minha irmã muçulmana o que eu desejo para mim mesma. E isso é muito forte. Isso é muito forte, sabe? Você faz as 5 orações, você usa o seu hijab, mas o seu coração tá cheio de peso, sabe? E tá cheio de ideias erradas sobre a maioria das mulheres que você conhece. Então isso é que tem que acabar, não é? Todo mundo acha engraçado porque meu grupo de mulheres, ele existe há uns 7 anos. E nunca o grupo fica com menos de 85 mulheres. E aí quem entra nova faz assim, como, Aline? Como você mantém 85 mulheres num grupo sem brigar? Eu fiz, colega, é só a gente começar na premissa de que somos irmãs, sabe? Somos irmãs e precisamos estar juntas. E depois dessa premissa, o resto é resto. Porque um dia eu vou estar ruim e vou falar troncho com Aisha.
Um dia a Aisha vai estar ruim e vai falar troncho comigo. Só que eu tenho que chegar para a Aisha e vou dizer assim, irmã, me desculpe por não entender o seu dia, me desculpe por deixar você brava, né? E aí o amor continua. Porque a nossa vida, ela não tem que ser pela gente, ela não tem que ser pela sociedade, ela não tem que ser para dar satisfação ao marido. Ela tem que ser por Allah. E quando a gente vive a vida da gente por Allah, a gente entende que todos os percalços que vêm são para nosso teste. E aí a gente passa. A gente tem que entender nosso papel na civilização, sabe? Eu não estou falando para a gente ser contra homem, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, né? Nós são nossos companheiros, são nossas vestimentas, sabe? São nossa vida, é metade da nossa fé, né? Mas, porém, a gente também tem que ter voz. A gente também tem que ser representada. A gente também tem que estar no ponto de tentativa de representação, porque nós não temos mulheres muçulmanas para falar pela gente, sabe? Então, nós temos que ocupar nossos lugares e nossos espaços de poder, sim. Precisamos estar e falar e fazer política pública para melhorar nossas vidas, sabe? Precisamos estar em diálogos interreligiosos, precisamos estar na política, precisamos estar em movimentos. Ah, mas eu não vou estar no movimento porque tem muita sapatão. E daí? Ah, eu não vou estar no interreligioso porque tem muito pai de santo. E daí? O livre-arbítrio foi dado por Deus. Você tem que cuidar do seu e fazer o seu. Fazer o seu. O outro, quem vai julgar é Deus, não é você. Então, se você pode ajudar, se você pode estar junto, se você pode contribuir com um pensamento, legal. Se não pode, cala. Cala e sai de perto. Né? Vai viver sua vidinha dentro da sua casa. Mas é impossível eu querer me fechar numa civilização islâmica dentro do Brasil. É impossível. Sabe? É impossível. Não tem como. Porque as outras mulheres não são muçulmanas. E as outras mulheres também apanham. E precisam falar e ouvir de mim como é que é o direito de uma mulher. E como é que eu vou estar e falar para ela sobre o Islã se eu não estou junto dela. Então isso é muito importante. Né? A gente tem um movimento feminista que está sendo execrado por alguns muçulmanos, irmãs. E veja, eu escutei de um muçulmano sábio, sabe, muito sábio, eu admiro muito a sabedoria dele, mashallah, tabarakallah, tá entendendo? Porém, entretanto, contudo, todavia, ele disse que feminismo é um haram. Como é um haram, minha gente? Como é um haram? Como eu estar entre mulheres lutando pelo direito de mulheres que não são ainda, certo, defendidos dentro do meu país. Porque, veja bem, eu tenho direito ao meu corpo, eu tenho direito à minha colocação, eu tenho direito às minhas ideias e ao meu divórcio, eu tenho direito a ser colocado dentro da sociedade. O Brasil me garante isso? O Brasil me garante salário em equidade com o homem? O Brasil me garante direitos que a minha religião já me garantiu há 1.400 anos atrás? O Brasil não me garante. Então eu vou ficar falando sozinha? Não. Vou me juntar no movimento de mulheres pela ideia e pelo pensamento de direitos reservados a mulheres. Com o meu hijab, com o meu Islã, com a minha força, com Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Porque quando eu me junto a mulheres que pensam iguais, no pensamento de como é o salário de uma mulher no Islã não, no Brasil, né? Como é essa colocação dessa mulher. Eu moro numa cidade chamada Franco da Rocha, tá? De 11 vereadores, só uma é mulher. Como é que o direito das minhas irmãs não muçulmanas estão sendo respeitados nessa cidade? Então, como é que eu vou fazer isso? Sozinha? Não, eu entro no movimento. Né? E aí eu entrei no movimento. Né? Eu sou muçulmana. Antes de qualquer coisa, eu sou muçulmana. Mas eu entrei em movimentos de ideia e de pensamentos para defender direito de mulheres. E aí eu fico triste quando as pessoas dizem que é pecado você lutar por direito, né? Se o meu profeta, sallallahu alaihi wasallam, lutou pelos direitos, sabe? Se grandes mulheres dentro da minha religião, como Fátima, como Aisha, tá entendendo? Como Khadija, entendeu? Lutaram por direitos dela na época, né? Então isso para mim é muito forte. Deveriam ter conhecimento suficiente para entender que é ignorância, né? Ignorância deveria ser considerada um pecado por essas pessoas. Mas elas têm tanto prazer, né, em continuar perpetuando ideias, opiniões absurdas. E julgando. Uma das coisas que mais me desaponta é que enquanto elas falam, elas têm certeza que elas estão falando e perpetuando absurdos. Mas elas preferem continuar assim, né, na escuridão da ignorância,
do que vir para fora e conhecer de fato o que é a realidade. Mas eu acredito que talvez isso aconteça pelo conformismo, né? Porque é bom ficar naquela zona de conforto. É bom não ter que dizer eu vou ter que mudar o meu pensamento, porque, consequentemente, eu vou ter que mudar o meu comportamento. Então, infelizmente, existe muita gente assim, mas que isso não influencia jamais na sua luta, Aline. É isso. Na nossa, né? Porque você é outra guerreira. Estamos juntos. A mulher em todas as Tem civilizações que foi muito buscar, eu falada. acho fantástico essa ideia que você colocou dos diálogos interreligiosos e da convivência. A gente tem que sair da caixinha e tem que ir lá, a gente tem que conviver, a gente tem que ver o diferente. A gente tem que buscar conhecer o que é que as outras pessoas estão falando, o que está acontecendo de forma geral com as mulheres. Isso. Porque a gente vai seguir a live, deixa eu te perguntar, a gente pode seguir a live? Porque aí eu fecho essa e a gente continua. Tem muita gente querendo, e eu também, né? Se você me der esse ok, aí já fica tudo certinho. Eu te Não tem aviso e a gente problema, podemos inicia. seguir, podemos seguir. Então tá ótimo, Podemos baixa seguir, lá. vamos nessa. Mas eu acho fantástico, né? Então já vou avisar, gente, ó. Em 5 minutinhos mais ou menos a gente vai encerrar essa e eu já abro outra para a gente continuar, que tá maravilhoso, né? Eu acho fantástico, Aline. A gente tem que sair da casinha, a gente tem que parar de brigar umas com as outras, a gente tem que se juntar, porque Para ler, talvez o ser humano para ele ler pode o não livro. concordar em tudo, né? Mas nós temos que nos unir por aquilo que é pelo bem comum, sabe? No Isso. Brasil, a situação da mulher é imoral. A grande verdade é essa, é imoral. A mulher no Brasil não pode pegar um ônibus, Aisha, sabe? a Ela taxa não de tem direito de feminicídio ir e aumentou nessa vir. pandemia, Aisha. A taxa de feminicídio está altíssima nessa pandemia. Está terrível, terrível. As mulheres já morriam antes e agora está pior ainda, sabe? E o espancamento, os maus tratos. Nossa, está terrível, gente. Está terrível. Se a gente não se unir, a gente não vai quebrar essas ideias. A gente não vai quebrar essas ações. E essa união, a gente prega muito no coração e mente de Sarraba, e às vezes a gente é atacada também, sabe? Mas eu não ligo, né? Eu já quero reiterar com um sorriso que eu não ligo, porque eu sei aquilo que Deus tem, aquilo que Allah Subhanahu wa Ta'ala tem dito para a gente fazer, né? E é Isso mesmo. baseado na ordem dele que eu faço. Então, se fosse para agradar os homens, seria mais fácil, mas a gente procura agradar a Deus. Então, a gente tem que buscar essa luta de uma maneira mais intensa. A gente tem que buscar nós mesmos promovermos grupos e convidar esses outros grupos para estar junto conosco, sabe? Porque muitas das pessoas, elas se sentem tolhidas por esse senso comum, por esse conhecimento de senso comum, e elas acham que a mulher muçulmana não está disposta e aberta para conversar, para falar, para o diálogo, e nós estamos. Então, nós também precisamos trazer essas mulheres para perto de nós, né? Esses movimentos todos diferentes para perto de nós, ainda que nós não creiamos igual a nível teológico, mas a nível de pessoas, nós todos estamos ligados da mesma maneira. Nós todos É isso estamos mesmo. passando as mesmas situações. Então, nós também, mulheres muçulmanas, precisamos quebrar, né, esse paradigma de distância, né, e nos achegar a criar os espaços. Eu sou muito a favor disso, que nós criemos os espaços e convidemos essas outras pessoas para estar juntos conosco. Bem assim. É isso mesmo. E aí o país tem que entender que o nosso hijab não é um lenço, não é um boné. E não se enquadra na lei de tirar o boné ou tirar o lenço para tirar um documento. É isso que eles têm que entender. E a gente, unida, a gente vai poder eles fazerem entender isso. Muitas mulheres muçulmanas têm que tirar o hijab para poder trabalhar. Tem que tirar o hijab para poder ser aceita na sociedade. Né? Eu aqui em Franco da Rocha já estou bem colocada. O povo de Franco da Rocha, graças a Deus, já me entende, já me conhece. Mas em algumas entrevistas de emprego, não aqui, em Jundiaí e em São Paulo. Você não tira esse pano? Foi essa a pergunta. Você não tira esse pano? Então isso é muito forte. Foi a Dulce que colocou agora sobre o nosso direito de usar o nosso hijab aqui no nosso país.
de trabalhar com o nosso hijab. É isso aí, Dulce, nós somos resistência. E você em Canhotinho, sozinha, mulher guerreira. É muito massa, Aisha. A gente precisa fazer uma caravana de mulher, Aisha, para a gente conhecer essa mulherada do interior, sabe? Essa mulherada que vive lá em Formiga, sozinha, em Minas Gerais, entendeu? Que vive num lugar inóspito e só são elas de muçulmanas, usando o hijab. A Dulce, ela faz até capoeira, minha gente. A gente em Pernambuco tem uma mulher grafiteira arretada, chamada Najidate, tá entendendo? Que, gente, é surreal, é surreal. E é essa força, essa resistência que a gente tem que mostrar, sabe? Com essa civilizatória de que a mulher é sempre a segunda pessoa ou o segundo plano, né? Muito fortes. E se nós tivermos ideias da nossa força unida, ninguém nunca mais passa por cima do nosso. Line, eu vou te pedir então para ficar aguardando aí um pouquinho. A gente vai encerrar essa live por causa do tempo para a gente conseguir salvar. Eu já te chamo em seguida para a gente continuar. Tá todo mundo amando, todo mundo participando e querendo. Então, só vou te pedir para você esperar só um pouquinho, porque a gente vai encerrar e eu te chamo de volta, tá bom? Tá, joia.